Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. No decorrer aí da vida, nós somos surpreendidos muitas vezes, não é verdade? Um acontecimento alegre aí que você não imaginava, chega de repente assim na sua vida. Foi assim no início desse ano com uma irmã aqui da nossa igreja. Ela já estava morando em Natal há alguns anos e voltou ao Rio de férias, né, para visitar aí os parentes e os amigos. Enquanto ela estava lá, ela recebeu a notícia aí de um concurso que ela havia feito, salvo engano, em 2019, estava chamando, né, as pessoas que haviam passado e o nome dela estava nessa lista. E aí, para quem foi de férias, né, acabou ficando permanentemente. A vida mudou assim de uma hora para outra, algo que ela nem imaginava. Mas muitas vezes nós somos surpreendidos de uma maneira terrível. Quando uma calamidade acontece, por exemplo, há alguns dias você viu aí um ciclone extratropical que se formou lá no oceano e avançou para o sul aí do país, que causou mais de 40 mortes no Rio Grande do Sul, com enchentes, deslizamentos de terra, casas que se perderam. Esse fenômeno, né, causou aí tempestades e ventos que superaram os 100 quilômetros por hora. Afetou mais de 100 cidades no estado. Quantos sonhos perdidos? Histórias perdidas. Mas às vezes nós somos surpreendidos por outras ações contundentes sobre as nossas vidas, ações de terceiros que nos ferem diretamente, que nos machucam, que matam os nossos sonhos, as nossas esperanças. Pessoas que sofrem aí assaltos, assassinatos, né, na sua vida, na sua história, na história da sua família. Às vezes o desemprego, né, pessoas que se dedicaram a vida inteira aí numa empresa e de repente se veem desempregados. Ou aquelas ações naturais da vida, que ainda assim doem demais, né? Uma enfermidade, a perda de uma pessoa querida, e a vida muda assim de uma hora para outra. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos crer que tanto nas mudanças boas da vida, como nas mudanças dolorosas, difíceis demais, Deus permanece o mesmo. E quer nos ensinar algo. O cuidado de Deus não muda. É Ele quem cuida das nossas vidas nos momentos bons, como nas tormentas pelas quais nós passamos. Viver assim é uma questão de fé, de confiança. E deixe-me dizer para vocês, às vezes nós precisamos aí passar por momentos difíceis para que possamos ver o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas ou na vida de outros. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite. Eu já preguei nesses textos, né? Dessa vez eu escolhi aqui a narrativa de Lucas, mas eu gostaria de falar com vocês acerca de Lucas 8, a partir do verso 22, que nos diz assim:
Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em alguma casa, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele e, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não mandasse sair para o abismo. Ora, andava por ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saíra os demônios vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Eu li até o verso 39, Lucas 8, de 22 a 39. Se você fizer a leitura aí do capítulo 8 de Lucas, você vai ver que esse capítulo, ele contém várias histórias e ensinamentos significativos de Jesus, né? O capítulo vai começar aí, o início do capítulo vai falar aí a parábola do semeador, né? Jesus vai falar para os seus discípulos da importância aí de ouvir e compreender a palavra de Deus. Depois ele passa aí por momentos, né, de expulsar os demônios, né? Ele vai curar aí um endemoniado. Depois você tem aí a cura de enfermidades. Você vai ter aí, né, antes da cura desse demônio, você vai ter aí Jesus repreendendo os ventos, né, com autoridade sobre os ventos e as tempestades. E você vai ver também ainda nesse capítulo Jesus curando, ressuscitando, melhor dizendo, a filha de Jairo, né? Você tem aí logo abaixo, né, aquele pedido de Jairo, que vá ver aí a sua filha.
Então, esse é um capítulo que você vai ver aí o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Então, é um capítulo aí extraordinário. Tá? E no texto que nós fizemos a leitura, que nós começamos a fazer a leitura, né? Jesus acalmando aí a tempestade no mar da Galileia, é um momento em que o poder de Jesus sobre a natureza ele fica explícito, né, à vista dos seus discípulos. E pensando nisso, você pode ver aí a capacidade que ele tem de trazer paz até nos momentos mais assustadores, que para mim isso aqui é um momento assustador das nossas vidas. E aí deixa eu me perguntar uma coisa para você nessa noite. Que tipo de tempestade atingiu você? Que tipo aí de tempestade atingiu a sua vida, a sua família? Jesus, ele tem poder para acalmar as tempestades. Sejam elas naturais, como esta aqui, sejam essas outras que nos pegam, né, de uma forma e nos levam de uma direção para outra, sem que a gente saiba o que fazer de fato. Mas pensar nessa história também nos ensina, e aí foi o ensinamento de Jesus para os seus discípulos e para as nossas vidas hoje, da importância de termos fé e de permanecermos nessa fé diante das adversidades. Nos ensina, nos adverte a confiar em Jesus, mesmo quando as esperanças parecem aos nossos olhos perdidas. Poder de Jesus sobre a tempestade, poder de Jesus sobre os demônios, e a leitura completa do capítulo vai ver o poder dele sobre as enfermidades e sobre a morte. O capítulo 8 vai terminar assim, né, com a filha de Jairo, que havia morrido, voltando à vida. É um capítulo que vai falar aí do poder de Jesus, de forma extraordinária, e vai nos advertir a termos fé, confiança, a importância de ouvir, e não apenas ouvir, mas de entender a palavra de Deus. E aí, vamos voltar aqui para o verso 22. Jesus, né, acalmando a tempestade, esse apaziguamento da tempestade é o primeiro dos 4 milagres, né? Dos 4 milagres que nós temos aqui. Que vai demonstrar aí essa autoridade de Jesus sobre uma série de fenômenos, né? Você pode perceber isso aqui, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença, sobre a morte, como eu já havia falado anteriormente. Cada momento, né, cada dificuldade que a gente vê sendo narrado nesse capítulo 8, você vai ver que Jesus supera todos eles. Mesmo aqueles que aos olhos humanos não têm mais solução. Os discípulos, homens experientes, achavam que aquele momento era o fim. E não foi. O endemoniado, há tempos, na mesma situação, não há mais solução, não há mais jeito. Mas Jesus repreendeu e fez algo de extraordinário na vida dele. A mulher
com aquele fluxo de sangue, não tinha mais o que fazer. Não havia mais alternativa. Mas Jesus trouxe cura para a vida dela. E a morte? O que dizer da morte? Jesus trouxe vida em um lugar onde a morte pensou que já estava reinando absoluta. Nós temos aqui, meus irmãos, esse primeiro milagre que acontece ali no Mar da Galileia. Eu fico imaginando aquele ar frio que passava por ali, né? Se você pensar, as ravinas, né, daquela área, ela trazia aí um ar muito frio, e aí esse ar frio, ele encontrava-se com um ar quente. E isso provocava chuvas fortes, súbitas. E aqueles homens experientes temeram pelas suas vidas. Mas note que essa tempestade pega a vida daqueles discípulos quando eles estão cumprindo uma ordem do Senhor. Passemos para a outra margem do lago. O Senhor deu uma ordem e eles foram. E nessa travessia, as ondas bateram no barco e bateram com força. Eles ficaram apavorados. Mas Jesus repreendeu. Quem é este? Quem é este? Que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que o controle da natureza era atribuído a Deus. Salmo 104, verso 3, 135, verso 7, entre outros textos. E o Senhor Jesus tem poder sobre a tempestade, sobre o mar. A palavra de Jesus para eles é: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? É o verso 25. A pergunta de Jesus repreendia os discípulos. Vai mostrar para eles, vai lembrar a eles que Deus está ciente da situação. E que eles deveriam, então, confiar na proteção de Deus. Eles deveriam saber que Deus era poderoso o suficiente para controlar os ventos e as ondas. Quem é este? Quem era ele? Os discípulos precisariam depositar fé, confiança. E o que mostra muitas vezes, se nós temos fé e confiança, não é aquilo que você fala, mas exatamente o que você faz. Quando não há outra saída, quando a fé é a sua única opção. É claro que os discípulos estão aqui aprendendo acerca do Mestre. Eles estão gradualmente aprendendo e vendo quem é o seu Mestre. E aí, deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. Quanto mais você conhece a Deus, a sua fé, ela precisa crescer.
Quanto mais revelação você tem do Senhor, mais a sua fé precisa aumentar, crescer. Nós não podemos permanecer como homens de pouca fé. E Jesus chega então ao destino aonde ele queria ir para realizar aquilo que estava no seu propósito, que era curar um homem que vivia possesso de espíritos malignos. Um homem possesso de demônios que há muito tempo vivia naquela mesma situação. Tente fazer aí na sua mente agora um quadro, uma imagem deste homem. Não deveria ser algo bonito de se ver. Não era um quadro para você pendurar em uma parede. Ele vivia atormentado e ele atormentava também as pessoas. Os demônios haviam se apoderado dele e destruído a vida daquele homem. Era um homem vivo, mas morto. Não vivia suas próprias escolhas, mas vivia acorrentado, aprisionado. Eram muitos, uma legião. Ele estava possuído de muitos demônios. Uma legião era uma unidade militar romana, aí de aproximadamente 6.000 soldados. O que mostra que aquele homem vivia extremamente atormentado. Era alguém infeliz por demais. Mas aquele homem encontra com Jesus e é liberto. Eu não quero falar nesta noite aqui acerca aí dos gerazenos que vão rejeitar a Jesus, apesar que você viu isso aí no texto. Mas eu quero mostrar para vocês que o poder de Deus é algo extraordinário e que nada foge ao seu controle. Aqueles homens passaram aí por uma situação, os discípulos passaram por uma situação de extrema angústia. Quando as tempestades se levantam. Mas ao passar pela tempestade e ver o poder de Deus sobre a natureza, eles conseguiram chegar ao outro lado e ver um pouco mais acerca do poder de Deus. Eles viram o poder de Deus sobre os espíritos imundos. Eles conseguiram ver aquilo que o Senhor fez na vida daquele homem. Você vai ver que o texto vai dizer que ele estava, depois que os demônios são expulsos da vida dele, aquele homem está em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Se você pensar nesta afirmação, com aquela primeira que fala acerca dele, você vai ver o contraste. Ele vivia em sepulcros, ele vivia se mutilando, ele vivia assustando as pessoas. Agora ele está em perfeito juízo. Aquele homem cuja antiga morada eram os sepulcros, agora ele está aos pés de Jesus. E não só isso, aquele homem que no passado foi possuído pelos demônios, num passado muito recente, muito próximo, quis partir com Jesus. Aquele que teve a sua vida transformada em forma de gratidão, ele quis estar com Jesus e seguir Jesus de perto.
Ele quis ser um dos seus discípulos. Mas Jesus não permitiu. Mas deu a ele uma grande tarefa. Jesus vai encarregá-lo de testemunhar as grandes coisas que Jesus havia feito na vida dele. Vai. Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. E diz o texto que ele foi, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus havia feito por ele. Este homem, que também passou por uma tempestade grande na sua vida, não aí de ver o mar revolto, mas de ver a sua vida sendo levada de um lado para o outro. Testemunhou dos feitos de Deus na sua vida para todos os demais. Quem o conheceu e quem não o conheceu soube da sua história, como nós estamos nesta noite ouvindo isso. Meus irmãos, nós precisamos entender que nada foge ao controle de Deus e que o Senhor deseja que a nossa fé cresça. Nos momentos bons, a gente consiga ver que foi o Senhor que fez, quanto nos momentos difíceis, impossíveis aos nossos olhos, que você pensa que não vai resistir. Nós precisamos crer e continuar confiando que Deus, Ele cuida do seu povo. Foi assim no passado e é assim conosco hoje. Grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está passando por alguma tempestade, tenha fé. O Senhor está com você no barco. Grande abraço e até a próxima.